Salve, salve, gente! Continuando a nossa revisão, o próximo tema que nós vamos tratar agora é a questão das imunidades. A imunidade nada mais é do que uma exceção ao princípio da territorialidade, porque em determinadas circunstâncias que envolvam determinados agentes não se aplica a lei penal brasileira. Essa imunidade ela é em função do exercício de um determinado que uma determinada pessoa exerce. E a primeira imunidade que nós vamos trabalhar é a imunidade diplomática. É aquele privilégio concedido aos representantes diplomáticos. Existe um tratamento harmônico nas relações internacionais. Então, aplicando até um princípio da reciprocidade entre os estados. Dessa forma, os chefes de estados, os representantes de governos estrangeiros estão afastados da jurisdição criminal no nosso país. E não nos países quando eles exercem as suas funções aqui. Outra questão é assim, o fato deles cometerem um ilícito não quer dizer que eles não vão ser processados, mas eles não serão processados pelo nosso estado, mas no país de origem deles. Isso está previsto, a imunidade diplomática ela vem prevista na Convenção de Viena, que foi aprovada pelo Brasil pelo Decreto Legislativo 103 de 1964 e promulgada pelo Decreto 56435 de 1965. Característica das imunidades diplomáticas: inviolabilidade pessoal. Os diplomatas não podem ser presos ou detidos, ainda que em trânsito, nem obrigados a depor como testemunhas. Só que eles podem ser investigados pela polícia, pela nossa polícia. Independência. Eles agem livremente no que se refere à função de representantes de um Estado estrangeiro. Isenção de jurisdição. Jurisdição criminal, civil e tributária. Inviolabilidade de habitação. Apesar de há tempo as sedes diplomáticas não serem consideradas extensões do território alienígena, do território estrangeiro, esses lugares eles são considerados invioláveis quando eles são utilizados para os fins que eles são destinados. Item E. Dever de cumprimento das leis do Estado onde estão servindo. Apesar da imunidade diplomática, não lhe é concedido o direito de violar as regras do país estrangeiro. Imunidades consulares. São considerados para fins da imunidade à jurisdição brasileira os funcionários consulares de carreira, cônsul-geral, o agente consular e o pessoal de corpo técnico-administrativo do consulado quando no exercício da função. Em regra, os funcionários consulares eles devem ter a mesma nacionalidade do estado que os envia. Essa imunidade também está prevista na Convenção de Viena. Só que os membros da família, os empregados pessoais, como eles não atuam nesse exercício da função, não possuem imunidade penal. Essa imunidade destina a proteger os funcionários consulares no exercício de suas funções e nos limites geográficos do distrito consular. Isso é muito importante. É no limite geográfico do distrito consular, hein? Os funcionários consulares, eles podem ser convocados a prestar depoimento, exceto se referente ao exercício da função. Eles não são obrigados a prestar o depoimento. Eles também não se sujeitam à condução coercitiva ou eventual sanção no caso de recusa. As sedes, os arquivos e os documentos
consulares são invioláveis, somente na medida de sua utilização funcional, hein? Imunidade parlamentares. A imunidade parlamentar, ela é aquela concedida àquele que vai ao parlamento. A imunidade parlamentar, ela pode ser do deputado federal ou do senador. É também uma exceção à aplicação da regra no direito penal. Na imunidade parlamentar não estão incluídas as imunidades em matérias administrativas, disciplinar e política, hein? Isso é muito importante saber. A imunidade parlamentar, ela é absoluta e é irrenunciável. Não é possível instaurar inquérito ou ação penal ainda que o parlamentar tenha autorizado, hein? Se um parlamentar for nomeado ministro, ele não perde essa imunidade, hein? Ainda que ele esteja afastado dessa atividade administrativa. Espécies das imunidades parlamentares, ela pode ser absoluta. A absoluta, ela é relacionada àquele debate acalorado, quando ele faz na tribuna, aquela discussão muito acalorada, pode sair algumas coisas que não são muito aceitas pela sociedade, algumas narrativas ali. E a relativa ou processual, que é referente à natureza processual, a finalidade, a inviolabilidade pessoal. Quando que inicia a imunidade parlamentar? Ela inicia com a diplomação do deputado ou do senador. E ela termina quando encerra o mandato. É lógico, se o parlamentar encerrou o mandato, mas ele está reeleito, ele continuará com essa imunidade parlamentar. O parlamentar, ele não pode ser preso em flagrante, exceto em crime inafiançável. Outra observação que nós devemos fazer é se caso o parlamentar seja preso por crime inafiançável, a autoridade policial tem que comunicar isso à casa que ele pertence. Se for o deputado, é a Câmara dos Deputados. E se for ao Senado, ao Senado Federal. Por quê? Porque eles têm que... E essa comunicação tem que ser dentro de 24 horas. Porque eles vão analisar lá, vão fazer uma votação para apreciar se eles vão sustar o andamento dessa ação ou não. Se eles sustarem, fica suspenso a prescrição desse prazo prescricional desse crime. O foro competente para julgar o parlamentar. Deputados federais e senadores, eles são julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Isso aí consta no artigo 53, parágrafo 1º da Constituição Federal. E lá consta: os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos ao julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. O parlamentar, ele possui ainda a imunidade referente ao sigilo, ou sigilo da fonte. E o que quer dizer isso? Ele não é obrigado a testemunhar sobre as informações que ele recebeu ou a que ele prestou no exercício do mandato, nem sobre as pessoas das quais ele recebeu essa informação. Isso é importante, ele não é obrigado a dizer sobre isso daí. Pessoal, o próximo tema agora é a imunidade dos deputados estaduais. Eles possuem imunidade como os deputados federais, conforme previsto no artigo 27, parágrafo 1º da Constituição, hein? A regra é o seguinte: o foro de prerrogativa da função é o Tribunal de Justiça do Estado. Mas pode acontecer que, tratando de crime de competência da Justiça Federal, os deputados estaduais sejam julgados perante o Tribunal Regional Federal. E os crimes eleitorais, eles serão julgados pelo Tribunal Regional Eleitoral. Eu encerro por aqui esse vídeo e daqui a pouco nós voltaremos com outro vídeo.